Beleza, então estamos gravando aí, galera. Vamos iniciar então. Estamos no capítulo 7. Vamos falar sobre a encarnação do Verbo de Deus. É interessante a gente só pensar numa coisa, galera. Quando a gente fala de encarnação, algumas pessoas às vezes podem confundir. Vamos só fazer uma questão aqui de negar algo que talvez a gente conheça, talvez de maneira equivocada, tá bom? Então, quando a gente fala de encarnação, nós estamos falando, por exemplo, daquilo que é o nascimento, aquilo que é espírito, Deus que era só espírito, se fazer carne. Então, na verdade, é antes do nascimento, ok? Já no ventre virginal de Nossa Senhora, Jesus, ele está ali como pessoa. Ele se faz carne, ele se encarna. É bem interessante eu falar disso para vocês, porque corre o risco de católico falar, por exemplo, sobre reencarnação. E isso é uma coisa totalmente diferente de encarnação. Reencarnação é uma crença que nós temos aqui no Brasil de maneira mais própria no espiritismo e também em religiões afrodescendentes, no budismo e também no hinduísmo. Claro que o hinduísmo e o budismo não são tão fortes, essas religiões aqui no Brasil. Mas religiões como o kardecismo, por exemplo, e as religiões afrodescendentes, sim. E às vezes nós podemos confundir e misturar essas religiões juntamente com aquilo que é a nossa fé cristã. Os cristãos não acreditam na reencarnação. Os cristãos não acreditam na possibilidade de comunicação com os mortos. Os cristãos não podem ir em centros, entre outras coisas. Beleza. Com tudo isso, galera, vamos entrar então no nosso tema, que é a encarnação do Verbo. Esse Verbo encarnado, ou seja, Jesus que se faz homem, verdadeiramente homem, assume a natureza humana. Lá no primeiro capítulo, nós vamos ver aqui a menção da data. Lá no início do capítulo sobre a encarnação, na fé explicada, nós vamos ver a menção da data, que é celebrado no dia 25 de março, o dia que o arcanjo Gabriel foi até a Virgem Maria, e esse mesmo arcanjo anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. Ok? Agora eu quero convidar vocês aí para a gente pegar isso na Bíblia. Abram a palavra de Deus, por favor. Abram a palavra de Deus. Tudo bem, galera? Vocês estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Abram a palavra de Deus, por favor, em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Amém? Beleza. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontrastes graça junto a Deus.
Eis que conceberás no teu seio e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso? Eu não conheço homem algum. O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Essa é a passagem, é uma palavra muito bela, é a passagem onde nós vamos ver a encarnação do Verbo. Foi dessa forma. O anjo do Senhor entra, o arcanjo Gabriel entra e conversa com Maria e fala que Deus a escolheu desde o princípio para que ela pudesse se tornar a mãe do Salvador, a mãe do Messias que eles esperavam. Esse Messias colocaria a mão de Deus sobre todos e abençoaria aquela nação e a todos nós. E novamente nós nos tornaríamos propriedade de Deus a partir da unção daquele homem, daquele Deus feito homem. Tá certo? É bem interessante a gente entender isso. E vamos começar hoje nesse desenvolvimento da encarnação e da redenção da segunda pessoa da Trindade, para que a gente possa somar e acrescentar na nossa fé. Uma outra coisa que eu quero que vocês leiam é João, capítulo 1, versículo 1, o prólogo de João. João 1:1. Se você ainda está com a Bíblia aberta, um pouquinho depois. Próximo evangelho. Lucas, João. Evangelho segundo João. Amém? Não achou, Marta? Amém. Amém. Marta, você está com o microfone desligado. Fala aí para mim. Qual capítulo, Agora, João? capítulo 1, versículo 1. Aham. Amém. Beleza. No princípio era o Verbo, e o Verbo está com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam, preenderam, né? Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunha da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunha da luz. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha do mundo, ele estava no mundo,
e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, eles não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: Este é aquele que quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Este o deu a conhecer. Acho fantástico essas duas palavras para a gente começar. Escolhi esses dois trechos, tanto de Lucas quanto de João, para a gente entender ali. É um breve resumo. João, então, nesse prólogo, ele arrebenta, né? É um breve resumo daquilo que é a missão de Jesus, de quem é a pessoa de Cristo. Então, vamos, nesse momento, iniciar o nosso estudo para que a gente possa desenvolver um pouco mais. Primeiro, galera, o mistério da encarnação, quando a gente fala, nós temos que entender que Jesus, o próprio São João vai falar, ele participou da criação do mundo. Lembra quando eu falava para vocês, quando eu falava da Trindade, eu trouxe para vocês uma questão que era a seguinte: a criação, a salvação e a santificação, tá? Que a gente nomeia para pessoas diferentes, que nomeamos para pessoas diferentes. A criação para o Pai, a salvação para o Filho e a santificação para o Espírito. Na verdade, a gente entende assim porque Deus se mostrou desta forma. Deus manifestou-se assim. O Pai como Criador, o Filho como Redentor e o Espírito Santo como o Santificador. Porém, a própria palavra de Deus, como acabamos de ler, vamos identificar que também o Filho e, obviamente, o próprio Espírito participa da criação. E a Trindade, ela sempre vai atuar unida, porque é um só Deus. Ok? Essa segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, ela se encarna, ela se faz homem. Obviamente, como o próprio João fala, ele que me ultrapassou, tá? E isso fica muito claro também na própria história de João, tá? O João Batista, quando vê Jesus, aponta: aquele é o Messias. E aqueles que eram seus seguidores, os discípulos de João, o abandonam imediatamente e seguem o Messias. Ou seja, chegou alguém que é maior do que João Batista. Isso é interessante porque esse gesto de João Batista é interessante porque ele reconhece em Jesus Cristo que Jesus é o Verbo eterno do Pai. É alguém que existia antes dele. É o ser existente, é o próprio Deus. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês? Quando nós falamos da natureza humana de Jesus Cristo,
tem uma data, tá certo? Nós reconhecemos isso na Bíblia. Tem um início, tá? Mas, quando nós falamos da existência de Jesus Cristo como ser, como Deus, não tem data. Ele é eterno, ok? Jesus, quando encarna, ele toca o nosso tempo. Ele nasce, como nós, ok? Até aqui, tá tudo bem? Entendido? Isso é interessante a gente saber, tá bom? Jesus é aquele que é eterno, com o Pai e o Espírito, tá? Jesus é aquele, como vimos, acabamos de ler na palavra, no prólogo de São João, é aquele que participou da criação do universo, do mundo, da nossa criação. Mas Jesus também é aquele que sempre existiu, mas também assume a natureza humana, e a partir desse momento de assumir a natureza humana, ele se faz presente na nossa realidade temporal. Não só na eternidade, mas também no Cronos. Tá bom? Como nós. Teve um início. Beleza? Nasceu. E é isso. Mas Jesus, Trindade. Aí eu vou falar um outro grande mistério da nossa fé. Além do mistério da Santíssima Trindade, nós temos o mistério da encarnação do Verbo, onde Jesus assume duas naturezas. A natureza divina, que ele já possuía por ser Deus, e a natureza humana, que ele assume ao nascer. Vamos aqui só tentar simplificar. Você e eu, nós temos a natureza humana. Nós somos humanos, nós somos homens, pessoa humana, ok? Jesus, ele assume a nossa natureza, igualzinha à nossa, menos no pecado. Jesus, ele não foi tocado pelo pecado, como a Virgem Maria também não. Mas, assim, a grande questão é, Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. No nosso credo, a gente reza isso. Então, isso, galera, é fácil da gente entender, talvez no segmento de uma lógica de raciocínio, sim, mas isso é maior do que a nossa capacidade racional de entender. Como um único ser vai possuir duas naturezas. É o caso de Jesus. E entendam, essas duas naturezas não vão uma contradizer a outra. E também, Jesus, por exemplo, quando ele em seu momento aqui na Terra, encarnado, ele não vai, ora, ser humano, ora, ser filho de Deus, verdadeiro Deus. Ele vai ser sempre as duas coisas, as duas naturezas. Uma não se manifesta num momento e outra em outra, mas Jesus é sempre um, ok? As duas naturezas não geram em Jesus uma dupla personalidade. As duas naturezas fazem que Jesus permaneça sendo quem ele é. Ok? Jesus sempre foi a mesma pessoa. Ele não possui duas personalidades, tá? Mas possui duas naturezas. São coisas diferentes. A natureza humana, por isso que ele sofre, por isso que ele sentia frio, por isso que ele aprendia com José. É engraçado isso, né? Jesus, que é o Verbo eterno, a sabedoria divina, diz lá o livro de sabedoria, né? Sabedoria, ó sabedoria eterna, né? Jesus. Como que ele, que é a sabedoria divina, ele também passava por esse processo de conhecimento. Então, ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nesse livro,
Na fé explicada, nós vamos trabalhar também isso. Quando a gente fala da encarnação do Verbo, também nós vamos falar sobre uma outra questão, além da união hipostática, que é essa questão das duas naturezas, a união de hipóstases, duas naturezas, tá? O nome, o conceito teológico dessa união de duas naturezas é a união hipostática, tá? Além da união hipostática, nós vamos ver também, quando a gente vai dialogar em relação à encarnação, nós temos também dois dogmas marianos. A questão dela ser mãe de Deus, ok? E sempre virgem. Ela, por ser mãe de Deus, é fácil entender se a gente entendeu a questão da união hipostática. Vamos lá, pergunto. Qual relação tem, só para eu saber se estão me entendendo, qual relação tem da união hipostática, tá, com Maria ser mãe de Deus? Quem pode me explicar isso? Ela deu à luz a um ser humano como nós, mas que por ter duas naturezas, uma divina e uma humana, nasceu o ser humano, mas que também era Deus. Então, consequentemente, ela também é mãe de Deus. Muito bem, é isso aí. Essa é a lógica. Tá bom? Obrigado, Luciana. Essa é a lógica. Perfeito? Jesus, ele, por possuir as duas naturezas, ok? Nossa Senhora, obviamente, dá à luz a natureza humana de Jesus, tá certo? Mas Jesus, como eu falei, ele não deixa a natureza divina. Ele permanece sendo Deus. Por isso, Maria, ela é mãe de Jesus, obviamente, inteiro. Não só da parte humana, da sua natureza humana, mas é mãe de Jesus como ele é, pleno. Tá certo? Da natureza, ele como homem e Deus. Tá bom? Então é isso. Muito bem. A questão da sempre virgem. A virgindade, ela está relacionada também em relação à encarnação. O primeiro texto bíblico que a gente leu hoje vai falar sobre Nossa Senhora e o anjo. A conversa de Nossa Senhora com o anjo Gabriel. Tá certo? O anjo Gabriel vai trazer uma notícia. Tá certo? Entendam, não foi o anjo Gabriel que trouxe o Espírito Santo. O anjo Gabriel trouxe a notícia, ele é o mensageiro. A partir do anjo, do arcanjo, Deus nos traz uma mensagem. Se a gente acolhe aquela mensagem, nós então acolhemos a graça de Deus. Isso aconteceu com a Virgem Maria. Nossa Senhora, ao ouvir a mensagem, ela acolhe a mensagem. E ao acolher aquela mensagem, ela simplesmente assume a graça que vinha de Deus, ou seja, o próprio Espírito. Aí o Verbo se fez carne. Tá bom? Então, quando o Verbo se faz carne no ventre de Nossa Senhora, não foi por uma ação humana, foi por uma ação espiritual, por uma ação de Deus. Ok? Logo, a encarnação no ventre virginal de Nossa Senhora não fez com que a Virgem Maria deixasse de ser virgem. Foi uma ação espiritual, uma ação da graça. E pelo mesmo motivo, por ser ação da graça, quando Nossa Senhora teve Jesus em seus braços e Jesus nasceu, a mesma coisa. Permaneceu virgem por ação da graça. Agora, a crença do dogma não está só relacionada a esses dois momentos, tá? Quando Nossa Senhora recebeu do anjo a notícia e acolheu a notícia e se engravidou,
por ação da graça, mas também no momento do nascimento de Deus no mundo. Não está relacionado só aí. Está relacionado para sempre, para a vida toda. Ok? A vida toda de Nossa Senhora, nós cremos que ela permaneceu virgem. Quando a gente vai estudar esse trecho da questão da virgindade de Nossa Senhora, nós vamos ver a imagem, que é que imagem? A imagem do sol que ultrapassa o vidro e não rompe com o vidro. Tá? O vidro de uma janela. A luz que bate no vidro, ultrapassa o vidro sem destruir o vidro. Assim, foi a ação da graça na Virgem Maria. A graça entrou na Virgem Maria sem destruí-la, sem corrompê-la. E da mesma maneira, quando ela, desculpa a maneira simples de falar, pariu Jesus, quando ela teve Jesus, quando Jesus nasceu, da mesma maneira, ela não deixou de ser virgem, porque foi uma ação da graça de Deus. Isso é muito singular, porque quando você vai ler Gênesis capítulo 3, o que acontece em Gênesis capítulo 3? O que acontece em Gênesis capítulo 3? Sem olhar a Bíblia. Ué? Gente, o que acontece em Gênesis? Fala, João. O pecado original. Muito bem, o pecado original. Original. Quando o pecado original entra no mundo, o que acontece? Quando Adão e Eva comem do fruto, Deus entra na história, percebe a situação, Deus fala. Fala para a serpente, fala para Adão e fala para Eva. Uma das consequências da desobediência de Eva era a seguinte, que ela teria dores no parto. Exatamente. Haja dor. Por quê? Consequência do pecado original. Nossa Senhora foi tocada pelo pecado original? Não. Não. Então não teve Entende? dor. Tá. Todos os 4 dogmas marianos estão relacionados àquilo que era para ser... Para todas nós. Exato, para todos nós. O Nossa homem Senhora também. morreu, a Assunção. Assunção. Como se Não fosse a morreu. dormir. Morreu, né? Um estado de dormição e acorda no céu. Pensa assim, ela foi elevada no céu. Viva, ela está viva no céu. Viva. De corpo e alma. Como Nossa Senhora permaneceu virgem. Nossa Senhora é mãe de Deus, claro, mãe de Deus, tudo bem, Imaculada Conceição. Concepção. Toda a relação aqui tem relação àquilo que era o plano inicial de Deus para a humanidade. Ok? Nossa Senhora é aquela que gerou, trouxe para o mundo a salvação. Pelo contrário, Eva trouxe a perdição. Ok? Então vamos aqui, galera, seguir o nosso caminho. Tá? Até aqui eu acho que está tudo tranquilo, né? Sim. Jesus, então, ele se torna o mediador entre Deus e os homens. Aquele que está entre o Pai e nós. Ok? Em 1 Timóteo 2,5, nós vamos ver assim. Adicionam uma segunda mediação ao único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Deus encarnado. Em 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ver que São Paulo ali já vai descrever que Jesus é aquele que, tendo a natureza humana e sendo Deus, ele é o mediador entre
os homens e Deus. Ele é mediador, ele é o justo juiz. Por quê? Ele é verdadeiramente homem. Conhece as nossas dificuldades. Conhece aquilo que nós somos. Conhece por experiência. Tá bom? E aí que está. Ele que é a sabedoria eterna, ele também passa por um tipo de conhecimento. Nós vamos ver já já. Vou voltar para falar sobre isso. Beleza? Um desses conhecimentos é conhecer por experiência. Ok? Ele experimenta a natureza. Ele experimenta cada detalhe da nossa natureza, menos o pecado. Uma das outras coisas que é importante a gente trabalhar, além da mediação, e, claro, assim, só uma outra questão aqui. Quando nós falamos sobre mediador, nós estamos falando sobre intercessão. Ok? Por isso que todas as vezes que nós pedimos algo a Deus, pedimos em nome de Jesus. A liturgia da igreja, quando reza, por exemplo, ela sempre vai falar por Cristo nosso Senhor, ou por Jesus Cristo, Senhor nosso, alguma coisa assim. Sempre tem uma invocação a Jesus Cristo nesse sentido, porque ele é o mediador. Nós pedimos ao Pai que venha o Espírito Santo em nome de Jesus. Tá certo? Por quê? Pedimos ao Pai, mas passa por Jesus Cristo a nossa oração, a graça do Espírito Santo. Isso é mediação. Mediação aqui não está só relacionada à salvação, mas está relacionada também a quem ele é. Como ele se encarnou, possui as duas naturezas. Ele conhece a nossa necessidade. Ele está entre o Pai e nós. E por meio dele por meio dos dois procede o Espírito. Vem a graça de Deus. A graça nos alcança. Tá certo? Tá bom, galera? Lembrando, intercessão de Nossa Senhora, intercessão de São José e dos santos. Nós pedimos a um santo, ou a Virgem Maria, ou a São José, são aí esse que a gente pede. Vai a Jesus Cristo, que é o intercessor verdadeiro, do Pai a nós. O santo, que também é intercessor, intercede a Jesus Cristo. Ele não intercede ao Pai. Ele intercede a Cristo e Cristo intercede ao Pai. Nós não alcançamos o Pai diretamente. Passamos por Cristo. Ok? Aqui, tranquilo? Dúvidas ou não? Estou seguindo, hein? Beleza. Vamos aqui, então, entrar na parte... Ah, não, sim, tem a questão da Epifania. Eu estava esquecendo da Epifania. A questão da Epifania. O que é Epifania? Epifania é a manifestação de Jesus Cristo, tá certo? Como Messias de Israel, como Deus verdadeiro, como Filho de Deus, como Salvador. E quando que isso se dá? Quando ele nasce. Lembrando, a Epifania, nós comemoramos em fevereiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro, quando os reis magos encontram o menino Deus. Ali é a Epifania. E a Epifania é muito interessante, porque quando nós celebramos, nós vamos ver que os reis magos possuíam uma crenças diferentes, mas eles voltam toda a sua vida para Cristo. E seguem a estrela até encontrar aquele que é o Salvador, o Messias. Isso é muito interessante, porque, galera, a Epifania também ela para alguns em alguns países,
principalmente nos ortodoxos, alguns cristãos católicos ortodoxos, eles não dão a importância que nós damos para o Natal. Mas a celebração principal é a Epifania, não é o Natal. Não é o nascimento, mas a manifestação do menino nascido. Tá certo? É interessante. Tá? Só um detalhe aqui. Vou começar ali com vocês aqui um trecho que está na Fé Explicada, que é um trecho do Catecismo da Igreja. A Epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Caná, que foram duas outras manifestações ali de quem ele era, né? Tanto no batismo no Jordão quanto na boda de Caná. No batismo no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. E ali, aqueles que ali estavam ouviram a voz de Deus. Esse é meu filho muito amado. E na boda de Caná, ele faz o primeiro milagre público. Tá certo? Então, a Epifania celebra a adoração de Jesus pelos magos vindos do Oriente. Nesses magos, representantes das religiões pagãs circunvizinhas. O Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. A vinda dos magos a Jerusalém, para adorar o rei dos judeus, mostra que eles procuram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi, aquele que será o rei das nações. A sua vinda significa que os pagãos não podem descobrir Jesus e adorá-lo como filho de Deus e Salvador do mundo, senão voltando-se para os judeus, recebendo deles a sua promessa messiânica, tal como está contido no Antigo Testamento. A Epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire a dignidade israelita. Olha só que coisa interessante. Os pagãos... É a página, Léo. Na minha, 74. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Quando você for abrir aí o capítulo da encarnação, é a 7ª página já do capítulo da encarnação. Tá? Estou bem lá na frente já. Então, assim, a Epifania é um evento importantíssimo. É onde Deus permite que seu filho, Jesus, seja manifestado como o Salvador para todo mundo. E o Messias era esperado não só pelos judeus, mas até mesmo pelos pagãos, como a gente vê. Tá certo? E aí, claro, esses, a partir do momento de entrar ali e conhecer a Cristo, eles recebem uma outra dignidade em sua vida. Uma pergunta que a gente pode ter, que eu trouxe para vocês, é: se Jesus possui duas naturezas, como ele conhece? Ele que é a sabedoria eterna, Deus verdadeiro, ele, quando menino, ele já era portador de todo o conhecimento de Deus e de todo o conhecimento humano? Essa é uma boa pergunta. Então vamos responder essa pergunta lendo na página 75 da nossa Fé Explicada. Esta frase, Jesus crescia em sabedoria, levanta uma questão que vale a pena considerarmos por um momento. Será que Jesus, enquanto crescia, teve de aprender as coisas
como as demais crianças? Para respondermos a este ponto, lembremos-nos, mais uma vez, de que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Por isso, tinha dois tipos de conhecimento. O infinito, isto é, o conhecimento de tudo, que evidentemente como Deus possuía desde o princípio da sua existência no seio de Maria. E o conhecimento humano, que lhe cabia pela sua condição de homem. Por sua vez, este conhecimento humano era de 3 espécies. Então, vamos lá. Ele possuía 2 tipos de conhecimentos. Um para cada natureza. A natureza divina era um conhecimento infinito. Por quê? Deus, ele era Deus. Ele conhecia tudo. Por outro lado, ele possuía conhecimento humano, finito, um conhecimento como o nosso, que era adquirido. Tá bom? Só que esse conhecimento humano, ele é dividido de 3 maneiras. Vamos conhecê-las aqui. Jesus, em primeiro lugar, possuía, na perspectiva do conhecimento humano, tá? Jesus, em primeiro lugar, possuía o conhecimento beatífico. Desde o momento de sua concepção, como consequência da união da sua natureza humana com a natureza divina. Este conhecimento era similar ao que você e eu teremos quando virmos a Deus no céu. Conhecimento beatífico. Santo Tomás vai trazer esse conhecimento beatífico como a visão beatífica, ou seja, a grande visão que nós teremos de Deus no céu. Como Jesus possui as duas naturezas, ou seja, ele é Deus e é homem, ele já tem esse conhecimento nele. O conhecimento dado pela visão de Deus, que também a gente vai ter no céu, se Deus quiser. Beleza? Então, é um conhecimento que cresce, que em nós, no caso, né? Em nós humanos, quando alcançarmos o céu, esse conhecimento irá crescer eternamente. Então, primeira maneira de conhecimento é o conhecimento beatífico. Depois, possui também a ciência infusa. Essa é fantástica. A ciência infusa, um conhecimento completo das coisas criadas, como que os anjos tiveram Adão e Eva, conferido diretamente por Deus, e que não se tem de adquirir por raciocínio laborioso. Laborioso vem de labor, de trabalho. Esse que a gente está fazendo aqui, a gente está estudando. Para a gente ter esse conhecimento, a gente está ralando, está sofrendo. Esse conhecimento infuso, essa ciência infusa, não precisa de ralação. Por quê? Por conta da presença de Deus. Iríamos conhecer assim, galera. Olha aí, que coisa maneira. Se não fosse o pecado, olha o que o pecado fez. O pecado nos separou de Deus. Adão e Eva, eles iriam conhecer eternamente. Ciência infusa. Adão e Eva, por estarem na presença de Deus, no paraíso, eles iriam conhecer eternamente. Se lá permanecessem, todos nós iríamos conhecer eternamente. Como Adão e Eva conheciam antes do pecado, pela ciência infusa. Basta a presença de Deus para conhecimento. Tá certo? Santo Agostinho, ele vai trabalhar na sua teoria do conhecimento, na filosofia de Santo Agostinho, uma coisa que se chama iluminação, que é uma espécie de conhecimento dado também pela graça, só que não é ciência infusa. Não, é diferente. Totalmente diferente. Uhum. Tá? É como se fosse o seguinte,
a graça como um facilitador para a nossa natureza. Entendimento facilitado das coisas? Não. Dom de Deus, sabedoria, É. inteligência. Tá certo? A graça vem e nos ajuda a entender mais Uhum. sobre a vida, sobre a nossa salvação, sobre Deus. Ok? Posso É perguntar uma outra coisa? coisa. Não é ciência infusa. Alguém falou? Eu. Posso perguntar uma coisa? Claro. Quando você só falou do paraíso, Adão e Eva, se não houvesse pecado original, coisa e tal. Deus já tinha pensado em todos nós ali? Então, vai entrar numa coisa que eu falei para vocês algumas aulas atrás. Futuro contingente são possibilidades. Ok? São possibilidades. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Era possível que nós iríamos nascer? Era. Era possível que Adão e Eva não pecassem? Havia um futuro possível, sim. Deus conhece as possibilidades. Ok? Agora, possivelmente, não sei, aí entra no mundo das possibilidades. A questão de estarmos lá no paraíso, como Adão e Eva, ou nascido aqui, como hoje. Entende? Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe se eu terei filhos ou não. E o que eles serão. Deus sabe de tudo isso. Deus sabe qual vai ser nosso fim. Deus vê. Então, assim, não tem como eu trazer isso com tanta certeza, mas dentro daquilo que a gente entende como futuro contingente, na visão de Deus, não da nossa visão, do conhecimento de Deus, não do nosso conhecimento, sim, eu diria que sim. Léo, que tem o livre-arbítrio também, né? Então, você tem um universo de possibilidades futuras que Deus conhece, mas o livre-arbítrio humano vai alterar uma coisa ou outra. Por exemplo, um nascimento. A pessoa terá 3 filhos, mas pode decidir abortar um. Então, uma possibilidade que não se concretizou pelo livre-arbítrio humano. Exatamente. Depende disso. Exatamente. O futuro contingente, ele vai variar por conta, não por conta de Deus, mas por conta de nossas escolhas. Tá? Somos nós que escolhemos. Beleza? Nessa questão que você está trazendo, Márcia, se Deus já te conhecia lá atrás, sim, te conhecia. Beleza? E desejou que eu nascesse, cada um de nós, né, também. Sim. A própria palavra de Deus fala, né, que Deus nos conhece. Nos conhece. Tem o nosso nome na palma da sua mão. É verdade. Tá certo? Uhum. Então, ele nos chama pelo nome. Uhum. Beleza? Uhum. Então, vamos lá. E o último conhecimento, além do conhecimento beatífico e a ciência infusa, nós temos o último, que é a questão da experiência. Jesus possuía o conhecimento experimental, conhecimento pela experiência, que ia adquirindo à medida que crescia e desenvolvia. Ok? Olha aqui, aí o autor, Léo Trez, ele vai explicar isso. Graças aos seus mapas e instrumentos, um navegante sabe que encontrará determinada ilha num ponto do oceano. Mas, ao encontrá-la, acrescenta o conhecimento experimental ao seu prévio conhecimento teórico. Ok? De modo semelhante, Jesus sabia desde o começo, por exemplo, o que é andar, mas só adquiriu o devido conhecimento experimental quando as suas pernas ficaram suficientemente fortes para sustentá-lo
e assim por diante. Beleza? Acho que ficou bem claro a questão aqui da explicação do conhecimento experimental. Ele sabia de todas as coisas, mas ele só adquiria o conhecimento experimental pela própria experiência humana. Ok? Acho que é tranquilo. Portanto, é muito interessante o seguinte: Jesus, quando ele começou a aprender a andar, ele caiu? Óbvio. Sim. Se tivesse bicicleta naquela época, ele iria cair de bicicleta igual a maioria da gente caiu? É bem Sim. possível. Ralaria a cara, a testa. Tá certo? Ralar o É óbvio. joelho. Sempre. Você acha que Nossa Senhora não limpou o bumbum de Jesus? Acha que ele foi para lá e foi lá no troninho, Não. sei lá como é que é o nome? Pinico, Troninho. melhor dizendo. Troninho não, pinico. Troninho. E foi no pinico e fez direitinho, limpou o bumbum no bebê? Óbvio que não. Não. Tá certo? Ele teve que aprender Amamentou. a parte humana de Jesus, ué. Uhum. Ok? Beleza? A questão do conhecimento aqui é diferente. Beleza? Aqui é tranquilo, galera? Só para ficar bem claro, assim, ver se eu entendi. Esses 3 conhecimentos aqui são conhecimentos que nós, todos seres humanos, teríamos tido se não fosse o pecado original. Isso é nativo do ser humano como criatura. Uhum. Esses 3 conhecimentos. Então, se a gente, por isso Jesus tinha esses 3 conhecimentos como humano, independente da natureza. Mais ou menos. É mais ou menos. Mais ou Hum. menos isso. Por exemplo, o beatífico nós teremos quando morrermos. A gente não teria se Ok? não tivesse passado pelo pecado original, Não, hoje. não é nativo da nossa natureza. Não, hoje ainda teremos. Digo hoje, ainda Tá. teremos. Sim, Mas só quando estiver no céu. sem o pecado original, sim, teríamos. Porque Deus estaria próximo de nós. Uhum. Está hoje, entenda isso, está hoje próximo de nós. Mas nós não conseguimos ver a Deus. Aprender com ele no sentido como antes. Uhum. Sim, então, antes do pecado original, sim. Adão e Eva tinham essa graça do conhecimento beatífico. Eles viam a Deus como Deus é. Depois, eles se escondem porque Deus se torna estranho. Uhum. E eles para Deus. Depois, a ciência infusa. Sim, a mesma coisa. A questão da ciência infusa, a própria presença de Deus iria acrescentar muito em nós. Hoje, o que muda é o seguinte: com o pecado, nós não temos a ciência infusa, mas nós poderemos ter o conhecimento beatífico. Beleza? Nós poderemos ter o conhecimento beatífico. Por quê? Para a gente ter hoje a ciência infusa, talvez só por graça exclusiva, né? Se Deus quiser, entendeu? Eu quero permitir isso para alguém. Claro que talvez não de forma plena, mas de uma forma singular. A pessoa vai se destacar, vai se tornar visivelmente santa. Tá? E o conhecimento experimental, esse é próprio de Deus, porque nós não somos deuses. Tá? Claro, antes da natureza ser corrompida, o nosso conhecimento era outro. Precisávamos de Deus para aprender, principalmente a matéria do conhecimento que vinha de Deus era quem ele é e quem nós somos. Ok? Quem ele é e quem nós somos, que vamos entrar agora nisso, tá? A partir do Vaticano II. Já vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Mas, a nível daquilo que é maturidade, desenvolvimento da nossa vida como homem, como mulher, a gente iria aprender sim, tá? Bastante, mas sem o esforço, sem o sofrimento. A experiência iria existir, mas sem a dor, ok? Sem a dor. Beleza? Okay. A dor é fruto do pecado, entendam isso. As dificuldades que nós passamos hoje é fruto do pecado. Infelizmente. Doenças Tá bom, também?
Doenças? Sem dúvida. Doenças. Né? Doença, a morte, Morte. sem dúvida. Ok? Beleza? Uhum. Mais uma pergunta, Luciano? Não, tranquilo. Obrigada. Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. Primeiro, para que então Jesus se encarnou? Por que da encarnação do Verbo? Marta, liga o microfone para falar. Vai lá. Ainda não. Salvador. Redenção. Lugar no céu. Ligar-nos. Não tá ligando, Marta. Fala, Daiane. Eu falei para nossa salvação. Ótimo. Salvação. Aí, Beleza. Redentor. É. Maravilha. Fala, Daiane. Liga o microfone também. Aí. Tá baixo. Eu acho que o microfone do seu fone tá distante. Esse melhorou. Ótimo agora. Uma Pode das falar. coisas que você tinha falado, né? Deus, ele é superior. Aí tem a hierarquia, tem os anjos. E depois temos nós. Jesus, ele se encarnou para nos redimir do pecado, mas antes já tinha aquela possibilidade, né? Dele encarnar para poder, não sei exatamente, não lembro exatamente a palavra que você usou para falar, mas como se fosse para nos não nos assemelharmos a Deus, mas é como se para nos trazer a dignidade, né? Não lembro se você, Sim, Daiane, é isso aí. tem Mas exatamente isso tem a ver também com a proposta de redenção dele, Redenção. Nossa. de sim, salvação. redenção, Tá? salvação. Eu Mas vou falar antes já sobre essa era questão da plano dele. dignidade. Pode falar. No caso, antes já era plano de Deus que Jesus se encarnasse, né? Depois entrou o pecado. Após o pecado, era para que ele fosse a nossa salvação. Só se encarnou por Isso. isso. A salvação. Mas vamos lá, olha só. Abriu o céu para nós, não foi? Não foi, professor? Léo. É o que, Márcio? Jesus conquistou para nós o céu, a gente o caminho, o lugar, nossa redenção. Né? Antes, não tem o Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Não desceu à mansão dos mortos. Os que foram antes dele tiveram outro caminho. Agora, a partir dele, ele abriu todo o caminho para a gente ser salvo para a salvação. Aqueles que morreram, mas tinham o coração totalmente fiel a Deus, também tiveram a salvação, independente de vir antes dele ou não. Sim, mas Jesus teve que descer à mansão dos mortos. É verdade. Sim, mas é uma salvação. Aqui a salvação, o termo salvação não se enquadra aqueles que serviam a Deus antes. Não. Vamos lá. Vamos por parte aqui. Eu acho uma das coisas que a gente está trabalhando aqui é o seguinte. Quando a gente fala lá atrás, ainda na criação dos anjos, da possibilidade de Jesus, que quando os anjos sabem da possibilidade que Jesus poderia se encarnar, essa encarnação do Verbo de Jesus Cristo, essa encarnação está relacionada à salvação da humanidade. Já a redenção, tá? Agora, redenção, isso é legal que até a própria fé explicada vai trazer para a gente. Redimir, redenção, quando a gente fala isso, é porque algo se perdeu. Tá? Algo se perdeu na natureza humana. Quando Jesus vai redimir, significa que ele vai colocar algo que nós não temos condição de botar. Porque a natureza, porque o pecado destruiu em nossa natureza humana. Ok? Que somente Deus poderia fazer agora. Beleza? Então, olha só.
essa redenção, primeiramente, nós temos aqui que entender. Essa redenção e salvação, ela está relacionada àqueles que morreram antes de Cristo, da vinda do Messias, sim, à mansão dos mortos. Nós vamos desenvolver isso mais para frente. Que Jesus vai à mansão dos mortos e resgata aquelas pessoas, tiram aquelas pessoas da mansão dos mortos e as levam para o céu. O céu era possível antes? Não era possível antes. Por quê? O céu estava fechado. Por que o céu estava fechado? Deus era um bobão, não deixou ninguém entrar lá? Não, o Não era pecado isso. original. O pecado Original impedia que impedia. nós alcançássemos o céu. Exatamente. Entendam aqui uma outra coisa, senhores. Uhum. Até hoje, nós somos incapazes, Chegar ao céu por sem nossas Jesus. forças, por nossos méritos, Uhum. por nossas virtudes, por nossas conquistas, por Uhum. tudo. Somos incapazes, sozinhos, de pensar em Deus. Pensar, estou falando de pensar, não estou falando nem de ser salvo. Salvação, isso vem de Deus. Tudo é presente, é dom. Para você ser salvo, para você ser mais santo, Uhum. depende de Deus. E o que eu posso fazer por isso? Eu posso buscá-lo. Uhum. Isso eu posso. Uhum. Mas até o fato Eu e o buscar. ato de buscar a Deus não depende só de mim. Foi Deus que permitiu isso. Entende? O pecado, o efeito do pecado na nossa natureza foi tão grande, tá? Foi tão grande que nós, somente pelo pecado, andaríamos como os porcos. Não sei se você sabe, o porco, ele não Não tem olha essa pro céu. capacidade Não de pode. olhar para o céu. Não. Ele não tem essa capacidade. Não. Ele só olha para baixo, Uhum. tá? Ele não consegue fazer isso aqui, ó, levantar a cabeça. Nós também, com o pecado original, entramos nessa vibe. Tá? Somos incapazes do céu. Até mesmo de olhar para o céu. Por isso, Cristo, quando vem ele redimir, ele vem exatamente trazer algo que nós perdemos. Por Por isso ele isso, se a encarnou. encarnação do Verbo. Por Ele isso se encarnou. que ele vai até o Gólgota, dá a sua vida, morre por nós, nos salva, para entrar no processo de redenção da humanidade. Trazer o reino de Deus para cada um de nós, para todos nós. E aí, entrando num tema da teologia Ressurreição. fundamental, que é o reino de Deus, ele foi implantado por Jesus Cristo? Sim Tem. e não. O reino de Deus ele foi implantado? Sim, Sim. mas não em plenitude. Então, quando a gente fala isso na teologia, o reino de Deus foi implantado? Sim, mas ainda não. Não em plenitude, mas ele foi implantado, porque hoje podemos alcançar o reino de Deus. Podemos já ser parte desse reino aqui na Terra. Podemos ser considerados pelo batismo filhos de Deus. E por esse mesmo batismo, alcançarmos 3 mundos. Quais são os mundos? Sacerdote, profeta e rei. Nós somos filhos de Deus, sacerdotes, profetas e rei. Essa é a realidade. Então, assim, galera, vamos entrar no processo agora do próximo capítulo da redenção da humanidade. Tá bom? Capítulo 8. Tá. E aí, antes do capítulo 8, eu quero ler um trecho do Vaticano II. Isso aqui é o documento. Qual deles? Isso. São mensagens, discursos e documentos do Vaticano II. Tá bom? Foram os documentos feitos pelo Papa e pelos cardeais e bispos do Concílio Vaticano II. João 23. 1965. Então. O livro que a gente vai ler é a Gaudium et Spes.
Express. Vamos lá. É o livro que vai falar sobre a igreja e o mundo, a salvação, sobre o homem. A Gaudium et Spes, geralmente quando você for achar isso, lendo os livros, por exemplo, livro como Catecismo da Igreja, já vai estar assim, GS. Se você vê GS no final, é Gaudium et Spes. Número 22 da Gaudium et Spes. Cristo, o homem novo, o título. Isso você acha isso, você pode comprar numa livraria, claro, mas você acha isso também na internet, tá? Vou ler. A pergunta aqui é: qual é o propósito da encarnação de Jesus Cristo? O mistério do ser humano só se ilumina, de fato, à luz do mistério do Verbo encarnado. O primeiro homem, Adão, era imagem do futuro, o Cristo Senhor. Ao revelar o mistério do Pai e de seu amor, Jesus Cristo, o último Adão, manifesta plenamente aos seres humanos o que é ser humano. Olha aí, isso é fantástico. Por que Jesus se encarnou? Para isso, Jesus manifesta plenamente aos seres humanos o que é ser humano. Jesus ele veio nos ensinar a sermos humanos. Isso é grandioso, galera. Isso mostra o seguinte, galera. A antropologia cristã, ela é vazia sem Cristo. Ela precisa de Cristo para que nós possamos olhar quem é o verdadeiro homem, para dizer para todos nós o que é ser homem, o que é ser mulher. Precisamos de Cristo para isso. É olhando para Cristo que a gente vai saber o que é ser humano. Entenderam isso? Beleza? Muito maneiro isso, cara. Seguindo. Muito legal mesmo. Eu também acho. Seguindo. E a sublimidade da vocação humana. Então, não só saber o que é ser humano, mas saber qual é a nossa vocação, que é uma vocação sublime. Não admira, pois, que todas as verdades a que anteriormente aludiamos tenham sua fonte em Cristo e nele alcancem sua máxima expressão. Aí o documento vai trazer um trecho que eu gosto muito de usar quando os evangélicos vêm conversar comigo sobre imagem. Aí eles perguntam assim: Deus abomina imagem. Aí eu vou falar assim: eu vou mostrar para você na palavra de Deus que o Pai criou uma imagem. Aí eles ficam assim, ó, bolados. Não, isso não tem na palavra. Tem, vou mostrar. Usem isso também, é engraçado. Mas aqui no outro contexto. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Lá está escrito assim. Aí eu vou ler no texto aqui. Ele quem? Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Tá certo? E isso é o diferencial. Por que que Cristo ele é referência para todo homem, para toda a humanidade? Porque ele é Deus. E porque ele é homem. Ok? Vamos seguir. Homem perfeito que restituiu aos filhos de Adão a integridade violada pelo pecado. Nele, a natureza humana foi assumida, sem ser afetada. E por isso mesmo,
tornou-se ainda mais digna e preciosa. Pela sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, uniu-se a todos os seres humanos. Trabalhou com mãos humanas, pensou e agiu como qualquer ser humano, amando com um coração humano, nascido da Virgem Maria. Foi realmente um dos nossos em tudo, exceto no pecado. Meu irmão, se nós temos um modelo de perfeição como ser humano, para que olhar outro? Essa é a questão. Às vezes nós escolhemos Adão, uma Eva, um Barrabás. Escolhemos seguir tantas coisas que passam, que fazem barulho, mas que promovem o mal, e esquecemos do verdadeiro homem, Jesus Cristo, que é o nosso modelo, o único modelo, a quem nós deveríamos seguir única e exclusivamente. E aí, quando eu falo de seguir, não é só um segmento de vida, algo às vezes muito abstrato. Mas entenda, o que é seguir Jesus? O que é isso? Quando a gente fala que está seguindo alguém nas redes sociais, você está fazendo o quê? A gente está querendo conhecer cada detalhe da vida daquela pessoa e imitá-la às vezes. Tá certo? É isso. Seguimento de Jesus é isso. Conhecer cada detalhe da vida da pessoa e imitá-la. E automaticamente, quando conhecemos a vida de Jesus, nós vamos deixar outros. Nós vamos deixar outros. Jesus veio para nos separar. Isso é muito nítido no Evangelho. Ser cristão é para os violentos. Jesus veio para nos separar de fato. Como ele irá separar no último dia o trigo do joio. Que nós possamos ser o trigo. Porque o joio vai queimar eternamente. Eu quero ler mais um trecho aqui. O cristão, conforme a imagem do Filho, primogênito entre muitos irmãos, recebeu as primícias do Espírito, tornando-se capaz de cumprir a nova lei do amor. Pelo Espírito, que é penhor da herança, o homem interior se renova completamente, até a redenção do corpo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos dará a vida também para os corpos mortais de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos capítulo 8, versículo 11. O cristão, sem dúvida, precisa e tem o dever de lutar contra o mal através de todas as dificuldades, aceitando inclusive a morte. Associando, porém, ao mistério pascal e configurando-se ao Cristo na morte, caminha animado pela esperança da ressurreição. Olha que coisa bonita. Se o Espírito está em nós, não só Deus vai restaurar o nosso espírito e a nossa alma com a salvação, mas ele vai também ressuscitar o nosso corpo no último dia. Tudo isso é o processo da redenção, galera. Tudo isso
é o caminho da santificação do nosso corpo, vindo por meio da redenção. Não sei se vocês, um dia, eu fiz essa pergunta lá na catequese. Não sei se vocês já pararam para se fazer essa pergunta. Por que eu morro, sofro? Por quê? Depois da morte de Jesus Cristo, porque tudo aquilo que Adão proporcionou de ruim, porque nem tudo mudou automaticamente. Se Jesus é o novo Adão, por que as coisas ruins não pararam quando ele morreu na cruz? Eu me fiz essa pergunta. Está aqui, ó. O processo é um pouquinho diferente. Nós, no primeiro momento, Deus cura o nosso interior, nosso homem interior. Nos faz ser dignos novamente, de sermos filhos de Deus e de alcançarmos o céu, a salvação. No segundo momento, ele restaura esse corpo para toda a eternidade. E aí nos tornaremos maiores do que um dia poderíamos ser. Porque agora somos imagem de um Deus ressuscitado. Tá certo? O caminho de salvação pode ser um pouquinho mais doloroso para nós. Não é fácil, porque quando eu pensava isso, eu queria algo fácil. Tá certo? Não é tão fácil. Mas o processo é de escolha a Deus. É para que eu e você possamos escolher a Deus nesse processo. Ok? Tem mais um trecho aqui, mas eu tô lendo aqui, revendo, ver se vale a pena. Vamos ver. Léo, Oi. Oi, Dani. escolher a Deus nessa ocasião cairia o livre-arbítrio? Não, pelo contrário. Não? Fala. Não, explica, por favor. A capacidade de escolha é o livre-arbítrio. Tá. Ok? Pronto. Então não cai o livre-arbítrio. E quando eu falo de escolhermos a Deus, eu escolher a Deus hoje. Você e eu escolhermos a Deus hoje. É parte do nosso processo hoje. Tá? Hoje, quando eu digo hoje, desde quando o pecado entrou no mundo, precisamos escolher a Deus para a redenção, para sermos redimidos, para sermos salvos. Tá bom? Era isso que eu estou querendo dizer. Tá. A questão é que antes do pecado, nós também tínhamos livre-arbítrio. Poderíamos estar com Deus ou não. Por isso que o pecado entrou no mundo. Adão e Eva escolheu não estar com Deus. Beleza? Mas antes do livre-arbítrio, nós tínhamos dons que nós perdemos. A questão aqui que eu trouxe é por que esses dons chamados de preternatural, dons preternaturais, melhor dizendo, no plural, né? Que são dons, por que nós, com a salvação de Cristo na cruz, nós não retornamos com esses dons automaticamente? Mas esses dons serão retornáveis, melhor, para o futuro, no processo que nós precisamos passar aqui. Um processo de santificação, tá? No processo de união com Deus. Que a gente tem muito desequilíbrio, né? Temos muitos desequilíbrios que precisamos restaurar, né? E é o caminho da salvação, do fruto do pecado original. Porque, de fato, nós estamos distantes ainda de Deus. Estamos distantes, sim. Muita coisa. Em relação a Adão e Eva, tá? Exatamente. Lá no paraíso. Tá? Não estamos qualificados aí. Não é que Deus não se faça presente em nossas vidas, mas em relação a Adão e Eva no paraíso, nós estamos distantes. Tá. Tá bom? É isso. Tá bom, Dani? Aliás, Dani. Obrigada. De nada. Beleza. Então, eu paro um pouquinho aqui.
nesse livro. Voltando. Deixa eu só ver aqui. Beleza, vamos aqui então trabalhar um pouquinho a questão da Mansão dos Mortos aqui, só para o conhecimento melhor de todos aí, para a gente concluir e ir concluindo, melhor dizendo. Lá na Fé Explicada, mais uma vez, na página 81, na terceira página do capítulo 8, vai falar sobre a redenção. Enquanto Jesus não morresse na cruz, em resgate pelos pecados dos homens, nenhuma alma podia entrar no céu. Ninguém podia ver Deus face a face. Como, não obstante, tinha existido muitos homens e mulheres que haviam crido em Deus e na sua misericórdia e guardado as suas leis, essas almas não havia merecido o inferno, permaneciam até aquele momento num estado de felicidade puramente natural, sem visão direta de Deus. Eram muito felizes, mas com a felicidade que nós poderíamos alcançar na Terra, se tudo nos corresse perfeitamente bem. É como se fosse uma felicidade, mas não em plenitude ainda. A felicidade que aquelas pessoas que morreram em virtude, em confiança em Deus, em busca de Deus no Antigo Testamento, ou até mesmo até aquele momento da morte de Cristo na cruz, a felicidade que eles possuíam não era em plenitude. Era como os nossos momentos felizes aqui na Terra. Ok? Isso é interessante. Porque uma felicidade em plenitude somente com a visão de Deus. Somente com a visão beatífica. Ok? Olha só o que o autor vai trazer. O estado de felicidade natural em que essas almas aguardavam a completa revelação da glória divina chama-se limbo. Entendam. Deixa eu só terminar aqui. Eu vou voltar, tá? A essas almas, Jesus apareceu enquanto o seu corpo jazia na sepultura, para lhes anunciar a boa nova da sua redenção, para poderíamos dizer, acompanhá-las e apresentá-las pessoalmente a Deus Pai, com suas primícias. A isto nos referimos quando rezamos no credo que Jesus desceu à mansão dos mortos. Então, esse termo limbo mudou. A igreja não reconhece mais o limbo. Tá? Eu terminei aqui para mostrar para vocês. No nosso credo hoje, nós falamos de mansão dos mortos. Ah. Oi. O meu livro não tem limbo, não. Graças a A Deus. edição, tá? Mansão dos Mortos, ó. Tá vendo? É porque foi corrigido. Eu soube dessa correção. É isso aí. Meu livro é velho. Meu livro é velho. Tá certo? É porque esse termo gerou muita confusão. Eu lembro que a gente discutiu isso no seminário, na minha época de seminário. Esse termo não existe mais. A igreja não crê mais no limbo. O limbo, quando a igreja acreditava na existência do limbo, eram para, além dessa realidade, eram também para aquelas almas que morriam na inocência. As crianças, por exemplo, que morriam ou no aborto, ou por algum acidente, ou, sei lá,
que morriam sem o batismo, por exemplo, tá? Ou a criança que nasceu e morreu, assassinada, beleza? Chamada, na igreja nós temos até o culto dos santos inocentes, que foram aquelas crianças que foram mortas por Herodes, lembram disso? Então, a igreja, em um determinado momento, acreditava que essas crianças iam para esse limbo, esperando o Messias. Mas não é isso. Não existe limbo. Mansão dos mortos. Ok? Beleza? Me dê só um minutinho, por favor. Rapidinho, Márcia. Diga, Márcia. Microfone, Márcia. Desculpa. Eu tenho uma dúvida. Quando ele se refere aqui a essa mansão dos mortos, só são os judeus mortos? Os judeus mortos. É. Se você for considerar aqueles do Antigo Testamento, sim, são judeus. Porque os outros povos não conheciam, não foram separados. Os profetas chegavam lá, não sei. Nós vamos falar sobre isso ainda. Tá bom. Então eu vou aguardar. Tá bom, tá ok. Tá bom. Nós vamos falar sobre a salvação. Uhum. Quando a gente falar sobre salvação e igreja, nós vamos falar sobre a salvação, a possibilidade de salvação. A pergunta é: há possibilidade de salvação nas outras religiões? E aí? Nós sabemos. 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 A igreja diz sobre isso, fala sobre isso. Fala. Mas não hoje. Não hoje, tá bom. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Tá bom. Beleza? Aguardarei o próximo capítulo. Tá bom, obrigada. Nem sei se vai ser o próximo, tá? Vai demorar um pouquinho. Mas vou procurar os próximos, dos próximos. Os próximos. Virá o momento. Beleza? Tá, obrigada. Então, vamos lá. Então é isso. Esse termo também é conhecido, mansão dos mortos, é conhecido para os judeus como Sheol ou Hades. Tá? Também tem ou inferno na Sagrada Escritura. Desculpa. Então, existem esses termos que podem ser conhecidos, tá bom? Conhecidos por nós. Inferno, Sheol, Hades, mansão dos mortos. Que seio de Abraão, que eu acho mais bonito, que é onde os justos esperavam a vinda do Messias. Tá bom? Na palavra de Deus, lá Jesus vai falar a história do Lázaro e o rico. Lembra? Lázaro é o mendigo que ficou no seio de Abraão. O rico, ele foi para o inferno mesmo. O inferno aqui não é o seio de Abraão. É o quinto dos infernos. É onde o diabo está. Tá certo? Ali não há salvação. Aqueles que estavam no inferno naquele momento, tá? Antes da vinda e da salvação de Jesus, lá permaneceram. Lá permaneceram. Eles não saíram. Tá bom? Agora, aqueles que estavam na mansão dos mortos, no seio de Abraão, esses sim. Ok? Beleza? Jesus ressuscitou dentre os mortos com um corpo glorificado, identificado ao que teremos quando ressuscitarmos. Era um corpo espiritualizado, livre das limitações impostas pelo mundo físico. É um corpo que não pode sofrer ou morrer. Um corpo que irradia
a luminosidade e a beleza de uma alma unida a Deus. Olha só que coisa maneira. Um corpo que a matéria não pode interceptar. Por isso que Jesus passava pela porta. Um corpo que não pode, um corpo que não precisa caminhar como passos laboriosos. Tá certo? Por exemplo, quem vai fazer caminhada de manhã sofre. Ah, mas é tão bom caminhar. É bom. É bom quando você para e sente os hormônios do seu organismo lá te dando todas as satisfações possíveis. Mas você sua, você transpira. Para você começar a correr, você tem que adquirir, por exemplo, um preparo físico. Teve um amigo meu que veio aqui na minha casa, eu moro num lugar alto, que tem que subir. Ele é meu vizinho. Ele falou que ele ficou com falta de ar. Eu não vou falar quem é, não, que é conhecido. Ele falou que ele ficou com falta de ar e quase desmaiou no meio do caminho. Olha só, tá vendo? Ele é gordo, então, igual a minha, assim. Sofreu, labor, tá vendo? Com o corpo glorioso, não haverá esse tipo de sofrimento. Até pela lógica. Sofrimento é próprio do pecado, que feriu a nossa natureza. Perfeito? Não vai termos, por exemplo, que trabalhar como trabalhamos hoje. O trabalho também é algo tão intenso que gera sofrimento no nosso corpo. Beleza? Nós podemos ficar doentes trabalhando. Nós podemos ficar... por exemplo, conheci uma pessoa semana passada que ela falou: no meu último emprego, eu adquiri várias doenças. Ela foi falando quais doenças ela teve. Não só por conta da vida que ela possuía, mas também pela pressão adquirida no trabalho. Perfeito? Então, assim, toda essa realidade que é causa do pecado, nós, com o corpo glorioso, não iremos sofrer. Ok? Seguindo. Ótimo. Mas que podia deslocar-se de um lugar para outro com velocidade do pensamento. Um corpo livre de necessidades orgânicas, como comer, beber ou dormir. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, em que estes o apalpam e com ele comem. Convida-os, desse modo, a reconhecer que não é um espírito e, sobretudo, o verificar que o corpo ressuscitado com o qual se lhes apresenta é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas da paixão. Olha que coisa interessante. É o nosso corpo. Por isso, nós precisamos cuidar do nosso corpo. A igreja vai falar, por exemplo, que é pecado contra o corpo. Deixa eu só lembrar aqui qual é o mandamento. Não matar. É pecado contra esse mandamento, não matar. A questão, por exemplo, da gente usar piercing, tatuagens, principalmente de forma equivocada. Piercing não, a tatuagem é até permitido, tá, galera? Moralmente falando, é até permitido, não é pecado. Algumas tatuagens. Mas piercing sempre é pecado, a utilização de piercings, porque cai numa questão da destruição do corpo. Ok? E, por exemplo, quando alguém, por livre e espontânea vontade, fere o próprio corpo, cai também em pecado. Porque o corpo, além de templo do espírito, é o corpo que nós teremos glorificado.
para sempre. Então, assim, é algo que nós temos que ter em nossa mente. Nós temos que cuidar, proteger, zelar nosso corpo. Oi, Márcia. Mas as tatuagens, que às vezes eu vejo o exagero, pega o corpo todo, o braço todo, o pescoço, cara, não leva a uma deformidade do ser humano? Mutilação. Não leva? Então, aí sim. Isso já Quando a é igreja vai falar da permissão das tatuagens, é com algumas ressalvas e cautelas que a gente tem que ter. Primeiro, a gente vai falar, a gente tem que entender o seguinte: a origem da tatuagem, ela não é, pelo menos para nós aqui no Ocidente, ela não é tão boa, tá? A maioria das vezes a gente vai ver quem utiliza, pelo menos na década de 70, 80, 90, hoje ainda, mas nem tanto, quando a gente vê que quem utiliza tatuagens, os símbolos estão sendo para demarcação do corpo como pertença a um clã, a uma gangue, por exemplo, quando a gente vai perceber a questão, por exemplo, daqueles que são contra a lei. Porém, eu não sou um prisioneiro, por exemplo, Leonardo, eu poderia ter tatuagem? Poderia, desde que essa tatuagem eu tenha pleno conhecimento do significado e do sentido dela, e o significado e o sentido são coisas diferentes. Não apontem para algo distante de Deus, diferente de Deus. Ok? Por exemplo, se eu for tatuar uma caveira, por exemplo, caveira é o símbolo da morte. Tá bom? Então, significado, morte, sentido, é sentido cristão? Nesse caso, não. Então, não poderia. Mas eu me converti com 40 anos. Eu já sou tatuada. Tenho uma caveira. Então, tatua outra coisa por cima. Então, assim, a questão, galera, é sacar isso. Tá? Sacar isso. Significado e sentido. Liderança. Aqueles que são líderes. Não é... aí é uma visão minha. Não é legal que se a pessoa foi tatuada, por exemplo, eu tive um filho no acampamento que ele era tatuador e ele era hiper tatuado. Muito tatuado. Dessa maneira que você estava falando aí. Se ele se tornasse uma liderança na igreja, aquilo teria que ser testemunho para ele. Tá certo? Mostrar a vida velha e a vida nova que ele usa, que ele vive. Perfeito? Mas eu hoje não tenho tatuagem nenhuma. Eu sou uma liderança na igreja. Se eu for me tatuar, eu tenho que ter muita cautela. Porque as pessoas, quando veem, algumas podem até saber do conhecimento que eu tenho, que eu estou passando para vocês agora em relação à tatuagem. Mas algumas, ou a grande maioria, pode achar que tatuagem é pecado. Ou até mesmo, não, se ele pode, então pode. Eu vou me tatuar. E tatua sem critério. Aí cai no pecado. Entende? Então, é muito complexo. Se for tatuar, conselho, busque um diretor espiritual para conversar sobre isso aí. Não faz as coxas, não. Tá bom? Ô, Léo. Beleza. Oi, Dani. Eu tava vendo um canal no YouTube chamado Santa Carona. Dá aula de catequese e tudo mais, e tem contribuindo bastante assim, para o meu conhecimento. Ele estava falando esses dias, queria até que você desse, né, sua explicação, sua opinião, enfim, sobre a tatuagem. E não vou entrar no que ele falou, mas eu vou falar Apocalipse 19:16. Cadê que eu perdi? Ele traz escrito no manto e na coxa
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Me diz isso. Aí você está pegando um trecho da palavra de Deus solta e É, desenvolvendo com uma argumentação. Tá isso. certo. Mas é isso que eu estou te falando, assim. Aí você tem que ver a interpretação bíblica para isso. Tá certo? Hoje eu não estou pronto para te explicar isso aí. Posso pesquisar para você e trazer essa explicação numa próxima aula, no próximo momento. Tá, vamos Teria que deixar pegar. esse gancho. Por quê? Principalmente o livro do Apocalipse, que não é tão simples. Tá, Porque é um livro que vai ter muita linguagem simbólica. tá. Possivelmente, quando ele fala de quais membros aí que está sendo tatuado? Coxa, Coxa, coxa. só? É. Rosto e coxa? Não, coxa. Ela Só falou as coxas. manto, né? Manto e coxa. É, só que o manto não tem como Corpo tatuar, só- no caso a Ah, coxa. sim, beleza, só a entendi. coxa. Beleza. Olha só, interessante. Aí a gente tem que ver a questão do sentido para isso aí. Porque, por exemplo, nós temos um outro trecho da palavra de Deus que vai falar também de. Agora não estou lembrando direito exatamente, mas de uma espécie de criatura que foi feita. Ele vai relatar lá sobre os pés, sobre as pernas, sobre o corpo, sobre a cabeça e os braços dessa criatura. E para cada parte daquele corpo era feito de uma forma, mas ali simbolizava alguma coisa para cada membro daquela criatura. Era um simbolismo. No Apocalipse, por exemplo, nós temos figuras que são sinistras e que a gente vê, por exemplo, na própria liturgia da igreja. Por exemplo, os evangelistas. Por exemplo, um com cabeça de águia, cabeça de touro, tá certo? Então, assim, há um simbolismo muito grande no Apocalipse. Para eu explicar isso para você, Dani, eu preciso dar uma olhada, pesquisar e sacar o que está por trás disso aí, Tá, tá? depois Para eu vou te trazer mandar. exatamente o que é, Tá, tá bom? obrigado. De nada. Bom, para a gente encerrar aqui, galera, nós temos uma outra questão da redenção ainda falando sobre o tema da redenção. Além de provar, isso ainda na fé explicada, além de provar a sua ressurreição, Jesus tinha outra finalidade a cumprir nesses 40 dias, completar a preparação e a missão dos seus apóstolos. A última ceia, na noite da Quinta-feira Santa, tinha-os ordenados sacerdotes. Agora, na noite do domingo pascal, complementa-lhes o sacerdócio, dando-lhes o poder de perdoar os pecados, quando lhes parece, em outra ocasião, cumpre a promessa feita a Pedro e faz dele o chefe da sua igreja. Explica-lhes o Espírito Santo, que será o Espírito doador, como é que me perdi? Explica-lhes o Espírito Santo, que será o Espírito dador de vida na sua igreja. Traça-lhes as linhas gerais do ministério que terão que exercer. E, finalmente, no Monte da Oliveira, no dia em que comemorarmos a quinta-feira da Ascensão, dá-lhes a missão final de ir e pregar ao mundo inteiro, abençoando-os pela última vez, e sobe aos céus. A última aparição de Jesus termina com a entrada
irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem, pelo céu, onde, a partir de então, está sentado à direita de Deus. Só de modo excepcional e único é que mostrará a Paulo como que um aborto, numa última aparição que constituiu apóstolo. Olha que coisa interessante. Jesus sobe aos céus e ele não volta. Ele só aparece a São Paulo para constituí-lo apóstolo. Aparece de forma exclusiva. Quando a gente fala que ele cai do cavalo, né? Então, assim, é muito interessante isso, galera, porque quando nós falamos de redenção, é porque algo foi perdido e algo está sendo dado para cada um de nós. Só que é aquilo que eu estava provocando vocês lá no início. Esse algo que está sendo novamente dado depende de Jesus Cristo, sim, mas não foi dado apenas por ele, diretamente. Isso que eu quero dizer, diretamente. Aqui, o autor vai trazer a questão do sacerdócio. Tá certo? Que a partir dos apóstolos, a partir das bênçãos apostólicas, a partir dos sacramentos, nós hoje podemos alcançar uma vida em Deus mais plena. Tá certo? Podemos alcançar aquilo que nos foi dado por meio da redenção. O sacramento faz parte da redenção, galera. A igreja é parte da redenção. Nós seremos salvos por meio do sacramento e da igreja. Não é possível de outra forma. Tá? Não é possível de outra maneira. Beleza? Cristo está, de fato, à direita do Pai. Olhando por nós lá. Mas a igreja, hoje, é, de fato, a palavra concreta e a ação concreta da graça de Deus. Ok? Termino aqui, galera. Alguma questão? Pode falar. Então, só a salvação na igreja. Consequentemente. Sim. Então, Só há salvação na igreja. na igreja. Sim. Eu falo isso com essa forma de argumentar, porque são vocês que vão ver. Exatamente. Se fosse uma live, eu teria que falar de outra maneira. Eu sei. Mas é a só há verdade. salvação na igreja. Mas é a verdade. E aí é o seguinte, quando eu afirmo isso, nós temos que entender o que é igreja. Só que esse não é o momento. Não, Tá bom? tá bom. Não dá para explicar aqui, só vou demorar muito. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Ok. Papa Bento XVI, ele afirmou isso uma vez. Só há salvação na igreja. E aí o pessoal do ecumenismo, caiu em cima dele, cara. Aí ele escreveu na mesma carta que está escrito isso, que agora não estou conseguindo lembrar o nome da carta, é um livrinho pequenininho. Ele vai explicar isso. O que é a igreja? O que é a igreja? E como os outros, aqueles que não estão na igreja de Cristo, que é a igreja católica, apostólica, romana, aqueles que não estão na igreja de Cristo podem ser salvos. E aí vai depender da igreja. Eles dependem da igreja. A salvação dos outros é mérito da igreja. Tá bom? Isso não é arrogância, não. Não. Não é isso, não. É uma outra coisa. E os sacramentos, né? Que a nossa igreja tem.
Sim, mas é conhecimento Também. daquilo que é a igreja, daquilo que é Cristo. Cristo é, de fato, a cabeça. E nós somos o corpo. Tá certo? A igreja é o corpo místico de Cristo. Ou seja, é parte essencial ainda de Cristo. Cristo é aquele que domina a igreja. E é por causa dele que a igreja, que é na igreja, seremos salvos. Ok? É isso. Ok. Então tá bom. Alguma outra coisa aí, galera? Não? Não. Obrigado, Dani. Valeu. Tchau, beijo, tchau, vou embora. Fique com Deus, Dani. Tchau, Tchau, tchau. boa noite para todos. Tchau, tchau. Tá, boa Valeu. noite. Tchau. Obrigada, Léo. Boa noite. Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.